vamos falar sobre seguros em condomínios. E vamos começar por aquele que é mais comum, que é o seguro do edifício. Diz o artigo 1429 do Código Civil que é obrigatório o seguro contra o risco de incêndio do edifício, quer quanto às frações autónomas, quer relativamente às partes comuns do edifício. Esta é uma norma absolutamente desatualizada, fora da realidade. Há décadas, o risco de incêndio em edifício era muito maior do que hoje, por causa dos materiais construtivos, muito à base de madeira. Além disso, a maior parte dos condomínios e condóminos contratam o seguro multirriscos, que inclui, como é óbvio, o risco de incêndio. Não tendo o condómino recorrido ao financiamento para adquirir a sua fração, ou não tendo o regulamento do condomínio norma que imponha o seguro multirriscos, não se pode impor aos condóminos o seguro com outras coberturas para além do incêndio. O seguro multirriscos tem uma variedade de coberturas, algumas incluídas na opção básica das seguradoras, mas outras são consideradas complementares e, como tal, terão de ser acrescentadas a esses planos mais básicos, como é o caso da cobertura de fenómenos sísmicos. Se o condomínio tiver regulamento que imponha várias coberturas, terão de ser estas, no mínimo, a ser contratadas sem prejuízo de os condóminos poderem individualmente acrescentar outras. Por outro lado, ao contratar o seguro, há que ver se ele tem franquias que corresponde ao valor a partir do qual a seguradora cobre os prejuízos. Imaginemos um sinistro que provocou danos no montante de 5.000 euros. Se o seguro tiver uma franquia de 500 euros, a seguradora só indemnizará no montante de 4.500 euros. O capital a segurar deve ser apenas o capital de reconstrução e não o valor comercial da fração, porque nesse valor está incluído, como é óbvio, entre outros, o terreno e também o lucro do vendedor. Imaginemos que um apartamento tem o valor comercial de 500.000 euros e o valor de reconstrução de 400.000 euros e que há uma destruição total do edifício. Neste caso, apesar de ter sido pago um prémio correspondente aos 500.000 euros, a seguradora iria indemnizar apenas 400.000 euros. Por outro lado, também se o capital for de 400.000 euros e o valor de reconstrução for de 500.000 euros, a seguradora indemnizará apenas também os 400.000 euros. Mas, não sendo uma destruição total, e caso seja um sinistro que provoque danos no montante de 50.000 euros, por exemplo, a seguradora indemnizaria apenas o respectivo proporcional. Ou seja, se o capital de reconstrução era de 500.000 euros e o seguro foi feito com capital inferior em 100.000 euros, a indemnização seria apenas de 40.000 euros. A lei impõe que o capital seja atualizado anualmente. Não sendo, a seguradora pode também aplicar a regra proporcional, como já vimos, em caso de sinistro. Compete à Assembleia de Condóminos deliberar qual o valor de cada atualização e, caso a Assembleia não se pronuncie, a responsabilidade passa automaticamente para o administrador e não é uma responsabilidade de descuidar, porque ela pode acarretar a obrigação do administrador indemnizar o condomínio. Vejamos agora quem é que deve contratar o seguro. O já referido artigo 1429 do Código Civil diz-nos que deve ser celebrado pelos condóminos, cabendo ao administrador verificar a existência e validade do seguro de cada fração e, no caso de algum condómino não fazer essa prova, o administrador tem a obrigação, repito, a obrigação de efetuar o seguro da fração e pode e deve exigir do condómino o pagamento do respectivo prémio, novamente, sob pena de ter de indemnizar o condomínio em caso de sinistro. Por isso é que eu defendo que o seguro deve ser celebrado pelo condomínio. Esta é a melhor forma de o administrador ter a garantia que o seguro é feito com as coberturas aprovadas pela Assembleia ou constantes do regulamento e pelo
capital correto, ou seja, pelo capital de reconstrução. Por outro lado, havendo um sinistro nas partes comuns, é feita uma única participação, é aberto um único processo de sinistro, é feita uma única peritagem e é paga uma única indemnização. Tomemos como exemplo um edifício de 10 frações, cada uma delas com 10% nas partes comuns. Cada condómino, fazendo o seu seguro individual, estes cobrem 10% das partes comuns e, como tal, as partes comuns estão cobertas na totalidade pelos seguros individuais. Daí que também não faça qualquer sentido, na minha modesta opinião, fazer seguros de partes comuns. Sobre esta matéria, teremos nesta sessão a grande patrocinadora destes tutoriais, que é a Porta Insurance, na pessoa do seu diretor-geral, Sr. José Dantas. O condomínio não está obrigado a contratar apenas o seguro de incêndio ou multirriscos. Temos outros seguros que abordarei de uma forma muito rápida. Caso o condomínio faça contratos de trabalho, por exemplo, com empregadas ou empregados de limpeza, jardineiros, porteiros, vigilantes ou outros, está obrigado a contratar o seguro de acidentes de trabalho. Se o administrador não o fizer, pode recair sobre si a responsabilidade em caso de sinistro. Imagine-se que a pessoa a fazer a limpeza escorrega, cai pela escadaria e fica totalmente incapacitada para trabalhar. Neste caso, o condomínio estava obrigado a indemnizar essa pessoa por todos os danos patrimoniais e não patrimoniais, que poderia corresponder a muitas centenas de milhares de euros, e de seguida o condomínio responsabilizar o administrador porque não cumpriu com as suas funções. Outro exemplo é o seguro de responsabilidade civil para o caso de o condomínio ter equipamentos como piscina, campos de jogos, parques infantis ou outros. Por isso, não é apenas o seguro contra o risco de incêndio que está em causa. Vou dar lugar à Porta Insurance, que é o parceiro da APGAC na área dos seguros, por ser a empresa que tem um gabinete próprio para sinistros de condomínios, por ter uma resposta muito rápida e personalizada e por dar garantias de escolher sempre o melhor seguro para cada situação concreta. Além disso, os associados da APGAC beneficiam ainda de condições especiais. Olá, eu sou José Dantas, um dos responsáveis pela Porta Insurance do Grupo Concentra. A Porta Insurance é uma das maiores mediadoras de seguros em Portugal e na área das soluções para condomínios é líder a nível nacional. Esta liderança foi conquistada com uma oferta de valor alicerçada em 3 pilares: serviço, soluções exclusivas e oferta 360 graus. Começando pelo serviço, temos dentro da Porta Insurance equipas que se dedicam exclusivamente a apoiar as empresas de administração de condomínio na área de sinistros, em que fazemos a gestão completa do sinistro junto à seguradora, libertando desta forma a empresa de administração de condomínios. Disponibilizamos também uma equipa que se dedica a selecionar a melhor solução para os condomínios com a melhor relação qualidade-preço. Continuamos com soluções exclusivas, onde destacamos a possibilidade de fazermos seguros de condomínio sem qualquer franquia, exceto na cobertura de fenómenos sísmicos em prédios até 40 anos. Para os prédios que têm seguros individuais e que, como todos sabemos, obrigam a um grande trabalho administrativo, com o pedido de comprovativo das apólices individuais aos condóminos, assim como o comprovativo de seguro pago, temos uma solução que resolve completamente a necessidade de pedir as apólices aos condóminos e, ao mesmo tempo, tem a garantia que todas as frações autónomas estão seguras com o seguro que a lei obriga, ou seja, incêndio e elementos da natureza. Por último, temos a oferta 360 graus, que consiste em criar as condições necessárias para aumentar a fidelização dos condóminos à sua empresa de administração de condomínio. Temos todo o gosto em explicar de forma personalizada todas as bases deste projeto. Para o efeito, basta enviar um e-mail para condomínios@portainsurance.pt e solicitar o contacto da nossa equipa responsável.